todos e a todas. É com muita tristeza que nós vimos aqui dar o nosso depoimento sobre o que aconteceu no Pinheirinho. Para nós de São José dos Campos, que atuamos na área de preservação do direito à moradia, apesar de toda a experiência que a gente tem nessa área, o que aconteceu lá foi uma barbaridade nunca vista antes. Acho que não há precedentes na história do país sobre o que aconteceu lá. Mas para quem conhece São José dos Campos, a sua formação, a elite que domina a cidade, dá para entender o que aconteceu. Porque o Pinheirinho é só mais um capítulo de extermínio da pobreza numa cidade que quer se vender como uma cidade perfeita, sem problemas sociais, onde esconde a pobreza, onde mata a pobreza, onde elimina fisicamente a pobreza para que a pobreza não apareça e a cidade seja vendida como uma cidade perfeita. É uma cidade com um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais, que nos últimos anos, posso assegurar sem medo de errar, que nos últimos 5 anos teve sobra de caixa. O último ano foi em torno de 400 milhões de reais que não foram gastos. Daria para regularizar uns 4 pinheirinhos, dinheiro que não foram gastos, mas a opção política da cidade, dos seus governantes, é para a exclusão e para a exterminação da pobreza, exterminando o pobre e não acabando, elevando suas condições sociais. Eu vou aqui rapidamente dar o meu testemunho do processo e de coisas que só eu vi e que é importante que todos saibam. Eu não vou fazer um histórico longo, porque todo mundo aqui com certeza está inteirado do assunto do Pinheirinho, mas a Defensoria Pública vem atuando desde a sua instalação em 2007, junto com as lideranças, a combativa liderança do movimento, a associação de moradores, dando em parceria jurídica com esses moradores para que a gente possa dar assistência jurídica a eles. E nós tentamos juridicamente, dentro das normas, dentro das leis do país, conseguir reverter essa situação, uma situação inusitada, onde várias mentiras são ditas e tidas como verdades. A primeira mentira é que a decisão ela era irreversível. É uma decisão liminar, depois de 8 anos, é uma liminar em reintegração de posse, que aí embute a segunda mentira: não tinha mais recursos, os recursos já foram julgados. Existem 2 recursos pendentes que o Tribunal de Justiça senta em cima e não julga. Para justamente não sair do seu âmbito de atribuição. Porque se o Tribunal de Justiça julgar, e esses recursos estão no Tribunal de Justiça já há bastante tempo, se o Tribunal de Justiça julgar, inaugura outra instância, que é o STJ, e eles perdem o controle da situação. Essa é a primeira mentira, que é passada, e é uma decisão irreversível, que não tinha o que fazer, é uma liminar. Outra mentira: essa liminar é o reavivamento de uma liminar de um juiz incompetente. O juiz da 18ª Vara, ele definiu essa liminar, foi declarado incompetente, e quando voltou para a 6ª Vara Civil de São José dos Campos, isso em 2005, o juiz, que era o Dr. Márcio, indeferiu a liminar. A liminar de reintegração em posse, é bom que se fala isso claramente, foi indeferida em 2005. O que quer dizer isso? Somente um fato novo, ou mesmo um pedido do autor, poderia revigorar. A juíza, sem pedido de ninguém, decidiu restaurar, rever a decisão dela, no primeiro, de forma atabalhoada. Na primeira, ela revigorou a decisão. Isso está no processo, é público, qualquer um pode ler, tá? Ela revigorou a decisão do juiz incompetente. Depois, quando questionaram, falou: não estou revigorando não, me expressei mal. Eu estou reconsiderando a decisão e estou dando agora a liminar, depois de 8 anos. Outra mentira: a maior parte desse tempo, de 8 anos, foi em função de recursos da massa falida, não dos ocupantes. Quem demorou esse tempo todo na justiça, porque não se conformou com o indeferimento da liminar, foi a massa falida. Então é bom que se deixe isso bem claro, porque os recursos que os ocupantes entraram, que foi julgado pelo STJ, nós ganhamos todos. Tá? Não inconformados por terem perdidos dentro da lei, não estamos falando de nada fora da lei, estamos falando dentro da lei, eles usaram desse subterfúgio
de restaurar uma liminar para poder cumprir. São coisas que a imprensa, infelizmente, não passa, porque é muito difícil de se explicar todos esses detalhes. Mais ainda, tem uma decisão do juiz, uma decisão, e aí não é da Justiça Federal, da Justiça Estadual, Dr. Silvio Pinheiro, da primeira vara da Fazenda Pública, proibindo a demolição das casas. A Prefeitura entrou com uma ação demolitória para demolir as casas, com base nas normas urbanas de ocupação do solo. Essa ação foi julgada improcedente e determinou que a Prefeitura não demolisse nenhuma casa. Mesmo com essa ordem, as casas foram demolidas às pressas. Nós temos a ordem da juíza Roberta, que foi revigorada pelo desembargador federal Cedenho, que determinava que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil se abstivessem de participar da desocupação. E aí, só para terminar, eu não vou tomar muito tempo de vocês, muita gente querendo falar, mas eu vou contar uma coisa que só eu e o oficial de justiça presenciamos, para vocês verem o quão vergonhoso foi toda essa ação, quão ilegal, quão imoral. No momento que a gente soube da desocupação, porque ninguém acreditava, era 6 horas da manhã, às 6h15 eu cheguei no local, me dirigi ao comandante da operação, fui recebido a bala, a bala de borracha, consegui não ser atingido. Eu e um grupo de 4 ou 5 moradores estavam no ponto de ônibus sem fazer nada, foram alvejados de maneira gratuita. Me dirigi ao Major Paulo para entregar a ele a ordem da Justiça Federal. Ele rindo numa satisfação, quase em transe naquela situação, falou: o senhor não é oficial de justiça, eu não vou receber a sua ordem. O senhor traga um oficial de justiça. Eu pedi para falar com o Coronel Messias. Ele falou: o Coronel Messias está de helicóptero, se o senhor conseguir alcançar ele, o senhor pode dar a ordem para ele. Eu falei: quem é o comandante de terra? Sou eu. Eu falei: eu vim aqui para entregar uma ordem de um desembargador federal suspendendo a operação. Ele falou: não vou receber porque o senhor não é oficial de justiça. Corri para a Justiça Federal. Às 7 horas tinha um oficial de justiça lá com a gente, E aí o juiz da Justiça Federal não quis que aquele oficial, que era um oficial que não era oficial plantonista, levasse a ordem. Isso tem detalhes e tal. Às 9 horas chegou o oficial de justiça plantonista, a operação já em andamento. O juiz determinou que fosse suspensa a operação. Determinou, expediu um mandado e entregou ao oficial de justiça. Nós acompanhamos, eu, Toninho, estava comigo, Fomos direto para o local de operação procurar o comandante, o Coronel Messias. Fomos recebidos a bala novamente, mesmo nos identificando com as nossas credenciais, oficial de justiça, com a carteira dela de oficial de justiça, fomos recebidos a bala. Conseguimos furar o cerco, fomos aonde estava o Coronel Messias. E lá eu presenciei uma cena que eu jamais imaginei ver na minha vida. Jamais imaginei. Primeiro, que o mandado entregue pelo oficial de justiça foi pego por um juiz. Pelo juiz assessor da presidência. Imediatamente eu intervim e falei: esse mandato se dirige ao comandante da Polícia Militar e deve ser entregue ao comandante da Polícia Militar. O senhor, por favor, entregue o mandato para ele. A oficial pegou da mão dele e entregou na mão do Coronel Messias. E o Coronel Messias, visivelmente abalado, tremendo, recebeu ordens do juiz para escrever o que ele tinha que dizer no mandato de... Escreva aí, comandante, que o senhor não vai cumprir a ordem. E assim ele fez, a letra até trêmula, se vocês verem no mandato, está documentado. E ele se submeteu a essa ordem, de um juiz que não tem nada a ver com o processo. O juiz não tem nada a ver com o processo, ou seja, a gente violou todas as normas que eu conheço, desde que eu entrei na faculdade de Direito, e o princípio do juiz natural. Ele estava lá fazendo o quê? Rodrigo Capês. Estava lá em nome da presidência do tribunal, quando era uma ordem de juiz de primeiro grau. Então, vergonhoso. Eu sinceramente me envergonho da justiça que eu tenho. Por quê? Porque nós ganhamos e não levamos. Só para terminar, existe uma ordem, porque se faz uma grande confusão, existe uma ordem de um desembargador federal que está valendo. Não foi cassada, não foi nem objeto de recurso. O conflito de competência que foi julgado pelo STJ foi numa medida cautelar da AGU, da União, que não tem nada a ver com a medida cautelar que foi proposta pela Associação de Moradores. Então, assim, na verdade o que a gente está passando para a população é que não existe lei em São Paulo, não existe lei nesse país, cada um faz o que quer, é só ter força para cumprir o que quer. É isso que eles estão passando, é isso que estão passando com as crianças, é isso que estão passando com os estudantes de direito.
Eu acho que o mais importante é isso. Não é só indignação, não é só solidariedade. É que isso não fique impune. Que tenha consequências, esses atos tenham consequências. Doe, doe.